Água Viva. A sua melhor companhia. Bom gosto e qualidade no ar. É aqui. Todo mundo tá ligado. Todo mundo tá ouvindo. Bom dia! Como é bom mandar essa mensagem e dizer que Deus está contigo em cada gesto, cada decisão e que Ele brilhe a sua luz e seu amor em cada coração. Tenha um bom dia. Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Momento da Palavra. Vencendo o medo. 1 João capítulo 4, versículo 18 diz: No amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. O medo está presente no dia a dia da maioria das pessoas. Existem vários níveis de medo, desde a noção de perigo diante de algum risco, até o complexo pavor, fobia ou a síndrome do pânico. O medo é sempre baseado no exagero ou numa mentira de Satanás para aprisionar as pessoas. Por isso é preciso desmascarar essas mentiras com as verdades da Palavra de Deus, a verdade que liberta. João 8:32. Alguns tipos de medo são o medo simples, medos de inseto, de chuvas, do escuro e etc. Tem também o medo contextual, medo de assaltos, de acidente de trânsito, medos de uma doença e por aí vai. Temos também o medo sentimental, medo da decepção amorosa, medo de lembranças do passado ou até mesmo do futuro que ainda nem chegou, mas muitas pessoas já temem. E temos também o medo espiritual, o medo da morte, o medo de pessoas que já morreram, medo de fantasma. O ser humano, ele é repleto de medo. Porém, o medo é algo natural ao ser vivo, ao ser humano, como um senso de sobrevivência, mas não pode dominar as nossas vidas. Contudo, não nascemos com medo de coisas que não conhecemos. Na verdade, o medo é ensinado às crianças como uma forma de ameaça na tentativa de dominar o seu comportamento. Por isso, o medo se torna uma doença que deve ser combatida e tratada antes que prejudique uma pessoa. Como vencer o medo? Vamos aprender o que a Bíblia ensina para vencer o medo. Em primeiro lugar, confiando na Palavra de Deus. Isaías 41:10. A Bíblia traz a expressão "não temas", ou seja, para cada dia do ano
existe essa expressão descrita na Bíblia: não temas. Toda vez que Deus se comunicava com os seus servos pessoalmente, ou por um anjo, iniciava a sua conversa com a expressão: não temas. Grandes homens de Deus como Josué basearam toda a sua vida confiando na palavra de Deus que ecoava em sua mente: não temas. E por isso Josué foi vitorioso em todas as suas batalhas. Não ter medo é uma questão de confiar na palavra de Deus, que promete proteção, segurança e consolo. Uma pessoa sozinha tende a ter medo facilmente, mas se estiver bem acompanhada, não teme. Por isso Jesus nos prometeu: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. A pergunta que não quer calar: você tem confiado na palavra de Deus? Confie nas promessas do Senhor para a sua vida. Em segundo lugar, buscando a Deus em oração. O profeta Eliseu orou por Geazi quando este ficou cheio de medo, percebendo que estavam cercados de inimigos, como diz a palavra de Deus no livro de 2 Reis, capítulo 6, versículos de 15 a 19. Imediatamente Geazi enxergou um exército de Deus guardando sua vida e também a de Eliseu. Quando teve esta visão espiritual, Geazi perdeu todo o medo e passou a confiar em Deus. Através da oração, podemos pedir a Deus o discernimento espiritual para perceber a proteção garantida do Senhor em nossas vidas. Na oração sentimos a presença do Senhor mais perto de nós e o medo é vencido pela certeza da proteção do Senhor. Você tem buscado a Deus em oração? Ore a Deus e confie na sua proteção. Temos ainda a proteção de Deus, recebendo o Espírito Santo. Após sua ressurreição, quando Jesus surpreendeu os seus discípulos com uma aparição surpresa, encontrou-os cheios de medo. Por isso o Senhor Jesus disse 2 vezes: paz seja convosco. E para fortalecer, Ele soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo, conforme João 20, 19 a 22. A alegria tomou o lugar do medo e a presença do Espírito Santo em suas vidas seria garantia de que poderiam vencer o medo. O medo surgiu junto com o pecado, quando o homem abandonou a Deus, se escondendo da sua presença, conforme Gênesis 3:8. Mas quando a pessoa aceita Jesus e recebe o Espírito Santo, não se sente mais sozinho e tem a confiança que precisa vencer o medo. Você já recebeu o Espírito Santo? O poder do Espírito Santo te protege de todo medo. 2 Timóteo 1,7 diz: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Para vencer o medo é preciso confiar na palavra de Deus, buscar a Deus em oração e receber o Espírito Santo. Faça um propósito com Deus para vencer o medo, e quando se deparar com aquilo que te teme, enfrente.
forte com o escudo da fé. Exercite sua fé, lembrando-se dos textos da palavra de Deus, orando ao Senhor e pedindo que a presença do Espírito Santo revista a sua vida de confiança. Creia que Deus te ama e nada poderá te separar deste amor, um amor tão perfeito e tão forte que lança fora o medo. A força do amor de Deus é muito maior do que qualquer medo. O que você tem medo? O amor de Deus é perfeito. Creia. A melhor música, toda hora, todo dia.